Ouvimos histórias sobre pessoas que sobreviveram ao deserto, floresta amazônica e até ilhas desabitadas por semanas. Essas histórias mostram como as pessoas podem ser duras e resilientes, mas entre esses muitos casos, há um que pode realmente surpreender você. É a história de um cara que passou 3 dias dentro de um navio afundado no fundo do Oceano Atlântico. Ele não tinha tanques de oxigênio, eletricidade, comunicação e muito menos comida, mas ele sobreviveu. Então, tudo aconteceu em 2013 em um rebocador que estava se movendo pelas águas do Atlântico ao longo da costa da Nigéria. Na manhã daquele dia, houve uma pequena tempestade e o rebocador estava puxando uma embarcação com tanques de óleo. De repente, uma onda enorme se formou e bateu no navio, fazendo com que o cabo se quebrasse. Então, às 4h30 da manhã, o rebocador virou de cabeça para baixo e todo o convés estava debaixo d'água, fazendo com que o casco do navio se projetasse para a superfície. O barco começou a afundar lentamente e a tripulação de 2 pessoas ficou presa, pois todos estavam em seus quartos trancados. Eles fecharam as portas de seus quartos pois era uma precaução, já que havia muitos piratas naquelas águas, e por conta dos seus quartos trancados, eles não podiam sair. Mas um deles, o cozinheiro Harrison O'Keefe, estava no banheiro durante esse tempo todo. O banheiro virou, e Harrison caiu no teto, e todas as roupas e prateleiras do banheiro caíram direto na sua cabeça, fazendo com que o mesmo ficasse atordoado e sem entender nada do que estava acontecendo. Ele então ouviu os gritos dos outros tripulantes e percebeu que o navio estava afundando. Harrison lutou para se levantar, segurando nas paredes, e saiu lentamente da cabine. A água já estava acima de sua cabeça, então Harrison respirou fundo e foi intuitivamente conduzido pelo medo, até alcançar a sala de engenharia. Nessa sala, foi criado um pequeno bolsão de ar, pois o lugar não estava totalmente inundado, e porque a água não tinha chegado lá, o ar não tinha por onde ir. Harrison logo percebeu que este era o lugar mais seguro para ele. Naquele momento, ele não tinha água fresca, nem comida, e estava numa sala fria e úmida. O chão estava inundado e os pés de Harrison começaram a congelar. Quase não havia chance de sobreviver, e o homem encontrou uma lata de refrigerante dentro do quarto, e um colete salva-vidas com 2 lanternas. A esta altura, o navio havia descido ao fundo do oceano a uma profundidade de 30 metros. Esta é aproximadamente a altura de um prédio com 10 andares. O casco do navio foi espremido e fez um barulho de trituração devido à pressão da água. Então Harrison ouviu um movimento estranho do lado de fora da porta. Eram tubarões e outros peixes que estavam investigando o convés. Naquele momento, Harrison começou a perder as esperanças. A falta de suprimentos e a pressão não eram os principais problemas. A bolsa de ar era pequena, o que significava que tinha pouco oxigênio. A cada 24 horas, uma pessoa média consome cerca de 10 metros cúbicos de ar, o que significava que Harrison tinha menos de um dia para respirar. Mas apesar disso, ele viveu nessas condições por cerca de 60 horas. Isso aconteceu graças à água. A pressão ao redor do navio era tão intensa que comprimiu o ar em volta cerca de 4 vezes. Outro problema era sua respiração. Quando inspiramos, absorvemos oxigênio, e quando respiramos, liberamos dióxido de carbono. Essa substância é perigosa para a sua saúde se sua concentração no ar for de 5%. Harrison lentamente encheu a sala com dióxido de carbono, e ele não conseguia sair. Então a cada hora, se tornava mais difícil respirar. Mas bom, ele novamente teve sorte, e a água absorve o dióxido de carbono. E Harrison se moveu e respirou em direções diferentes. Portanto, sem saber, ele aumentou a área da água e manteve o nível do dióxido de carbono abaixo do crítico. Mas mesmo aqui, seus perigos não acabaram. Hipotermia é uma condição de quando a temperatura do seu corpo cai abaixo dos 35 graus Celsius. Você fica com frio e sua percepção do mundo fica distorcida. Você não entende onde está e o que está acontecendo. Você pode perder a memória e até mesmo experimentar um terminal Burring. Este comportamento acontece durante a hipotermia, quando a pessoa tenta encontrar um pequeno abrigo, mesmo que esteja em uma sala fechada. Nesse momento, a mesma pode começar a cavar o chão frio com as próprias mãos, e ainda assim, a pessoa congela rapidamente e perde a consciência dentro de 2 horas. O lugar onde Harrison estava ficou cheio de água gelada, e ele não teria sobrevivido em tais condições se tivesse ficado no chão por várias horas. Mas ele conseguiu construir uma pequena plataforma com um colchão que o manteve um pouco acima do nível da água. A cada hora que passava, o medo e o desespero convenciam o sobrevivente de que ele não conseguiria sair dali por muitos motivos. Um deles era que apenas um pouco de luz do sol chegava a tal profundidade, e Harrison não conseguia ver a lata de refrigerante que estava quase vazia. A lanterna parou de funcionar, então o homem se viu na escuridão completa. Mas sua salvação estava próxima. Enquanto os socorristas procuravam por sobreviventes nas proximidades, ele estava pensando na sua família e vida. Ele então notou raios de luz através de um buraco nos destroços. Os mergulhadores estavam examinando o fundo do mar. Então essa era a única chance dele sobreviver. Ele então saiu da bolsa de ar e nadou em direção aos socorristas, fazendo seu caminho através da escuridão. Porém, o raio de luz vindo da lanterna do mergulhador desapareceu, e Harrison tentou cegamente encontrar o mergulhador, mas eles estavam do outro lado do convés. Seu oxigênio estava acabando, então ele decidiu voltar, quase sem ar em seus pulmões.
Ele ainda chegou a sufocar, mas ainda assim se salvou. O principal não era se desesperar, pois essa era sua única chance de salvação. Depois de reabastecer os suprimentos de oxigênio em seus pulmões, Harrison tentou a segunda tentativa. Ele saiu da sala e notou o mergulhador. Ele então nadou até ele com todas as suas forças, mas o salva-vidas não notou o sobrevivente. Então Harrison bateu em seu pescoço por trás e agarrou sua mão com força. O mergulhador estava inicialmente com medo, mas ele então notou uma pessoa viva em sua frente. Harrison nadou até ele em seu quarto e conduziu o salva-vidas, pois seu oxigênio ia acabar. Você pode encontrar facilmente uma gravação da câmera do mergulhador na internet, onde o assustado Harrison estava em sua sala de resgate durante uma reunião com o mergulhador. Os socorristas deram a ele uma máscara de oxigênio e não acreditavam que havia ali uma pessoa viva. Harrison não conseguiu subir imediatamente à superfície por causa da pressão, pois ele havia passado cerca de 60 horas debaixo d'água. Então ele precisou mudar o nível da pressão lentamente para evitar danos à saúde. Portanto, os mergulhadores colocaram ele em uma câmara de descompressão para reduzir gradualmente a pressão externa. Quando Harrison saiu, viu as estrelas. O cozinheiro pensou que ele esteve no fundo do oceano o dia todo, então ficou surpreso ao descobrir que ele estava debaixo d'água por 60 horas. E também achou que todos os membros da tripulação o haviam esquecido e conseguiram abandonar o navio. Muitos anos se passaram desde então, mas Harrison ainda tem pesadelos com seu quarto de sobrevivência. Às vezes, ele acorda no meio da noite e diz à sua esposa que a cama está afundando, e agora eles estão no mar. Um caso semelhante ocorreu em 1991, com o mergulhador Michael Purdfoot. Ele estava estudando um submarino afundado na costa de Baja, em Califórnia. Durante esse mergulho, ele quebrou acidentalmente seu regulador de respiração e privou-se das reservas de oxigênio. Michael não conseguiu chegar à superfície porque estava muito fundo. Ele não teria ar suficiente em seus pulmões. Felizmente, o mergulhador encontrou uma bolsa de ar dentro do navio, nadou lá e esperou pelos socorristas. Por 2 dias, ele ficou debaixo d'água por completa escuridão. Naquele momento, ele comeu ouriços do mar cru e bebeu uma pequena quantidade de água quente que encontrou em um pote. Felizmente, os resgatadores o encontraram. Michael Purdfoot saiu da enrascada e ficou vivo para contar a história. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Peço que avalie o vídeo da forma que preferir, com comentário ou com like, você que sabe. Até a próxima.